Capítulo 14. Tenho um problema de barragem. Na extremidade do depósito de lixo, encontramos um caminhão de reboque tão antigo que bem poderia ter ele mesmo se jogado fora, mas o motor funcionou e estava com o tanque cheio, então decidimos pegá-lo emprestado. Foi Thalia quem dirigiu. Ela não parecia tão atordoada quanto Zoe, Grover ou eu. Os esqueletos ainda estão por aí, lembrou-nos. Precisamos seguir em frente. Ela nos conduziu pelo deserto sobre um céu azul muito claro, a areia tão brilhante que doía nos olhos. Zoe sentou-se na frente com Thalia, Grover e eu nos sentamos na carroceria do caminhão, encostados no guincho. O ar estava fresco e seco, mas o bom tempo parecia um insulto depois de perdermos Bianca. Minha mão fechou-se em torno da pequena figura que custará a vida dela. Eu ainda não sabia que nem Deus era aquele. Nico saberia. Ah, deuses, o que eu ia dizer a Nico. Queria acreditar que Bianca ainda estava viva em algum lugar, mas tinha o pressentimento de que ela fora para sempre. Devia ter sido eu, afirmei. Era eu quem tinha de ter entrado no gigante. Não, diga isso. Groove estava em pânico. Já é ruim bastante a Annabeth ter desaparecido e agora Bianca. Você acha que eu ia aguentar? Se ele fungou. Você acha que alguém mais seria meu melhor amigo? Ah, Grover. Ele enxugou os olhos com um tecido oleoso que lhe deixou o rosto sujo, como se estivesse usando uma pintura de guerra. Eu estou bem, mas não estava. Desde o encontro ao nosso Novo México, seja lá o que tenha acontecido quando aquele vento selvagem soprou, ele parecia muito frágil, mais emotivo do que de hábito. Ele temia falar com ele sobre isso, pois ele poderia começar a berrar. Pelo menos tem uma coisa boa em se ter um amigo mais descontrolado do que você. Percebi que eu não podia ficar deprimido. Tinha de deixar de lado as lembranças de Bianca e seguir em frente. Como Thalia estava fazendo, eu me perguntava sobre o que ela e Zoe estariam. O caminhão-reboque ficou sem gasolina à beira do cânion de um rio, mas ainda não tinha problema, pois a estrada também terminava ali. Thalia saltou e bateu a porta. Imediatamente, um dos pneus estourou. Ótimo, o que mais vai acontecer agora? Observei o horizonte. Não havia muito para se ver. Deserto em todas as direções, blocos ocasionais de montanhas áridas, erguendo-se aqui e ali. O cânion era a única coisa interessante. O rio, propriamente dito, não era muito grande. Tinha talvez uns 50 metros de largura, água verde com águas cachoeiras, mas uma grande cicatriz no deserto. O penhasco despencava abaixo de nós. Tem uma passagem, disse Grover. Podíamos descer até o rio. Tentei ver do que ele estava falando e, por fim, percebi uma minúscula saliência que se insinuava para baixo na face do rochedo. É uma passagem para bodes, disse eu. E daí? Perguntou ele. Nós três não somos bodes. Podemos conseguir, insistiu Grover. Eu acho. Pensei na possibilidade, eu já havia enfrentado penhascos antes, mas não gostava deles. Então olhei para Thalia e vi o quanto ela havia empalidecido. O problema dela era a altura. Ela nunca conseguiria. Não, disse eu. Eu acho que devemos subir um pouco mais o rio. Mas, disse Grover, venham, chamei. Uma caminhada não vai nos fazer mal. Olhei para Thalia e seus olhos disseram um rápido obrigado. Seguimos o rio por cerca de meia hora antes de encontrarmos uma descida mais fácil até a água. À margem havia um serviço de aluguel de canoas inativo naquela época, mas deixei uma pilha de dracmas de ouro no balcão e um bilhete dizendo vale 2 canoas. Precisamos subir o rio, afirmou Zoe. Era a primeira vez que eu a ouvia fazer desde o ferro velho. E fiquei preocupado por sua voz parecer tão ruim como a de alguém com gripe. As cachoeiras são rápidas demais. Deixe isso comigo, disse. E pusemos as canoas na água. Thalia me puxou de lado para estar quando estávamos pegando os remos. Obrigada pelo que fez lá atrás. Não há de quê. Você pode mesmo. Ela fez um gesto com a cabeça na direção das cachoeiras. Você sabe, acho que sim. Em geral, sou bem na água. Você levaria Zoe? Perguntou ela. Eu acho. Talvez você possa falar com ela. Ela não vai gostar disso. Por favor, não sei se suporto ficar na mesma canoa que ela. Ela está começando a me preocupar.
Aquela que era a última coisa que eu queria fazer, mas concordei. Os ombros de Thalia relaxaram. Te devo uma, duas, uma e meia, disse ela. Então sorriu. Por um segundo lembrei que no fundo eu gostava dela, quando não estava gritando comigo. Ela virou-se e ajudou o Groove a colocar a canoa na água. No fim das contas, nem tive de controlar a correnteza. Assim que entramos no rio, olhei sobre a borda do barco e deparei com duas naiades me olhando. Elas pareciam adolescentes comuns, do tipo que se vê em qualquer shopping center, só que estavam debaixo d'água. Ei, eu disse. Elas fazem um som borbulhante que pode ter sido uma risadinha. Eu não tinha certeza, tinha dificuldade em entender as naiades. Estamos subindo o rio. Eu lhes disse. Vocês já acham que poderiam? Antes que eu pudesse concluir, cada naiada escolheu uma canoa e começou a nos empurrar no rio acima. Seguimos tão depressa que Gorgo caiu na sua canoa com os cascos para cima. Odeio as naiades, grunhiu Zoe. Um jato de água subiu da popa do barco e atingiu no rosto. Demônios! Zoe levou a mão ao arco. Ei, interferi. Elas só estão brincando. Malditos espíritos das águas. Elas nunca me perdoam. Perdoar você por quê? Ela tornou a pendurar o arco nas costas. Foi há muito tempo. Deixei para lá. Aceleramos rio acima, os penhascos avultuando-se de ambos os lados. O que aconteceu com Bianca não foi culpa sua, disse ela. Foi minha culpa. Eu a deixei aí. Imagine que isso daria a Zoe uma desculpa para começar a gritar comigo. Pelo menos isso a sacudiria e a tiraria da depressão. Em vez disso, seus ombros se curvaram. Não, Percy. Eu a forcei a participar da busca. Eu estava ansioso demais. Ela era uma meio-sangue poderosa e também tinha um coração generoso. Eu pensei que ela seria a próxima tenente, mas você é a tenente. Ela agarrou a corrida de seu cesto de flechas. Parecia mais cansada do que eu, jamais a virá. Nada pode durar para sempre, Percy. Há mais de 2000 anos eu conduzo a caçada. E minha sabedoria não aumentou. Agora a própria Artemis se encontra em perigo. Olhe, você não pode se culpar por isso. Se eu tivesse insistido em ir com ela, você acha que poderia ter enfrentado algo tão poderoso que foi capaz de sequestrar Artemis? Não há nada que você pudesse fazer. Zoe não respondeu. Os penhascos ao longo do rio estavam ficando mais altos. Sombras compridas atravessaram as águas, tornando-se bem mais frias, mesmo com o dia ensolarado. Sem pensar no que fazia, tirei contra a corrente do bolso. Zoe olhou para a caneta e sua expressão era de dor. Você fez isso? Disse eu. Quem contou a voz? Tive um sonho a esse respeito. Ela me estudou. Eu tinha certeza de que Zoe ia me chamar de louco, mas ela limitou-se a dar um suspiro. Foi um presente e um erro. Quem era herói? Perguntei. Zoe sacudiu a cabeça. Não me faças pronunciar o nome dele. Eu jurei nunca dizer novamente. Você acha como se eu a conhecesse? Tenho certeza de que conheces heróis. Vocês garotos não querem ser todos como ele. Sua voz era tão amarga que decidi não perguntar o que ela queria dizer. Baixei os olhos para a conta da corrente. Pela primeira vez me perguntei se ela não seria amaldiçoada. Sua mãe era uma deusa das algas, perguntei. Sim, Pleione. Ela teve 5 filhas, minhas irmãs e eu. As Hesperides estavam fora. As garotas que vinham no jardim, nos confins do oceano, com uma macieira de ouro e um dragão que aguardava. Sim, disse Zoe, melancólica, Landon. Mas não eram só 4 irmãs. Agora são. Eu fui exilada, esquecida, apagada, como se nunca tivesse existido. Por quê? Zoe apontou para minha caneta. Porque traí minha família e ajudei um herói. Você também não vai encontrar isso na lenda. Ele nunca falou de mim. Depois que o seu ataque a Landon fracassou, eu lhe dei a ideia de como roubar as maçãs, como enganar meu pai, mas ele levou todo o crédito. Mas a Nayade falou em minha mente. A canoa foi desacelerando. Olhei à frente e vi o porquê. Ali era o ponto máximo a que podiam nos levar. O rio estava interrompido. Uma barragem do tamanho de um estádio de futebol erguia-se em nosso caminho. A barragem de Over, disse Thalia, é imensa. Ficamos na margem do rio, olhando para a curva do concreto que esfumava entre os penhascos. Pessoas andavam no alto da barragem, tão minúsculas que pareciam moscas.
As naiades haviam partido com um bocado de resmungos. Não eram palavras que eu pudesse compreender, mas era óbvio que detestavam aquela barragem que bloqueava seu lindo rio. Nossas canoas flutuaram de volta à corrente abaixo, rodopiando no curso dos vertedouros da barragem. 221 metros de altura, disse eu, construída na década de 1930. 35 bilhões de metros cúbicos de água, continuou Thalia. Grover suspirou. O maior projeto da engenharia dos Estados Unidos. Zoe nos fitou. Como nós sabemos disso tudo? Annabeth, expliquei. Ela gostava de arquitetura. Era louca por monumentos, afirmou Thalia. Despejava informações em cima da gente o tempo todo. Fungou Grover. Uma chatice. Queria que ela estivesse aqui, disse eu. Os outros assentiram. Zoe ainda nos olhava de modo estranho, mas eu não ligava. Parecia ironia de um destino cruel que estivesse ido à barragem de Over, um dos monumentos favoritos de Annabeth, e ela não estivesse ali para vê-la. Devíamos ir até lá em cima, propus, por ela, só para dizer que viemos. Vós sois louco, conclui Zoe, mas de qualquer forma é lá que está a estrada. Ela apontou para um imenso estacionamento perto do topo da barragem. Então lá vamos nós agir como turistas. Tivemos de andar por quase uma hora antes de encontrar uma passagem que levasse à estrada. Ela surgiu no lado direito do rio. Então caminhamos em direção à barragem. Estava frio e ventava muito lá no alto. De um lado, um grande lago à estendida, rodeado por montanhas desertas e áridas. Do outro lado, a represa, como a rampa do skate mais perigosa do mundo, despencava no rio 220 metros abaixo, despejando a água que turbilhava as saídas da barragem. Thalia caminhava no meio da estrada, distante das beiradas. Grover ia farejando o vento, parecendo nervoso. Ele não dizia nada, mas eu sabia que farejava monstros. A que distância estão? Perguntei-lhe. Ele sacudiu a cabeça. Talvez não muito perto. O vento não represa o deserto à nossa volta. O cheiro pode viajar provavelmente por quilômetros, mas está vindo de várias direções. Não gosto disso. Nem eu, tampouco. Já era quarta-feira, faltavam apenas 2 dias para o solstício de inverno. E ainda tínhamos um longo caminho a vencer. Não precisamos de nenhum outro monstro. Tem uma lanchonete no centro de visitantes, disse Thalia. Você já esteve aqui antes? Perguntei. Uma vez para ver os guardiões. Ela apontou para a extremidade oposta da represa, esculpida na parede do penhasco. Havia uma pequena praça com 2 grandes estátuas de bronze. Pareciam estatuetas de ouro do Oscar com suas asas. Foram dedicadas a Zeus quando a represa foi construída, afirmou Thalia, um presente de Atena. Havia turistas aglomerados em torno delas, pareciam olhar os pés das estátuas. O que estão fazendo? Perguntei. Esfregando a mão nos dedos dos pés, explicou Thalia. Elas acham que dá sorte. Por quê? Ela sacudiu negativamente a cabeça. Os mortais têm ideias malucas. Eles não sabem que as estátuas são dedicadas a Zeus, mas sabem que há algo de especial nelas. Quando esteve aqui, elas falaram com você ou algo do gênero. A expressão de Thalia tornou-se sombria. Percebi que ela estivera ali antes, desejando exatamente isso. Algum sinal de seu pai? Alguma conexão? Não, elas não fazem nada. São apenas grandes estátuas de metal. Pensei na última grande estátua de metal que havíamos encontrado e que o monstro não havia corrido nada bem, mas resolvi não tocar no assunto. Vamos procurar a droga do lanchonete? Disse Zoe inesperadamente. É melhor comer enquanto podemos. Grover abriu um sorriso diante da expressão que não combinava com Zoe. A droga da lanchonete. Zoe piscou. Sim, o que é isso que tem de engraçado? Nada, respondeu Grover, tentando manter-se sério. Umas drogas de batatas fritas caíram bem. A teta lhe sorriu e eu preciso usar a droga do banheiro. Talvez fosse o fato de estarmos tão cansados e emocionalmente esgotados. Mas comecei a rir e Thalia e Grover me acompanharam enquanto Zoe se limitava a nos olhar. Não estou entendendo. Eu quero beber da droga da fonte da água, disse Grover. E Thalia tentava recuperar o fôlego. Eu quero tomar uma droga da camiseta. Eu ria sem parar e provavelmente teria continuado a rir o dia todo se não tivesse ouvido um barulho. O riso desmanchou-se no meu rosto. Perguntei:
Se aquele barulho seria somente na minha cabeça, mas Groove também havia parado de rir. Ele olhava ao redor, confuso. Isso que eu ouvi foi uma vaca? Uma droga de vaca? Riu Thalia. Não, disse Groove, estou falando sério. Zoe parou os ouvidos. Não estou ouvindo nada. Thalia me observava. Percy, você está bem? Sim, respondi. Vocês vão em frente. Eu vou em seguida. Qual o problema? Perguntou Grover. Não, disse eu. Eu só preciso de um minuto para pensar. Eles hesitaram, mas acho que eu devia estar com uma expressão aborrecida, pois acabaram entrando no centro do visitante sem mim. Acho assim que foram. Corri até a extremidade norte da barragem e olhei para baixo. Ela estava uns 10 metros abaixo do lago, mas eu podia vê-la claramente, minha amiga do estreito de Longsland, Bessie, a vaca serpente. Olhei à volta, havia grupos de crianças correndo ao longo da barragem. Muitos idosos, algumas famílias, mas ninguém parecia prestar atenção em Bessie. O que está fazendo aqui? Perguntei a ela. Sua voz tinha um tom de urgência, como se ela estivesse tentando me avisar sobre alguma coisa. Como chegou aqui? Perguntei. Estávamos a milhares de quilômetros de Longsland, centenas de quilômetros distantes do litoral. Não havia como ela ter nadado até ali. E, no entanto, lá estava ela. Bessie nadou em círculo e bateu a cabeça contra a lateral da empresa. Queria que eu fosse com ela. Estava me dizendo que me apressasse. Não posso, disse eu. Meus amigos estão lá dentro. Ela me olhou com os olhos castanhos tristes. Então emitiu mais um som. Urgente, deu um alto mortal e desapareceu na água. Hesitei, alguma coisa estava errada. Ela estava tentando me dizer isso. Pensei em saltar sobre a lateral da barragem e segui-la, mas então meus músculos enrijeceram. Os pelos no meu corpo, no meu braço, se enriçaram. Olhei para a estrada da barragem no sentido leste e vi dois homens caminhando lentamente na minha direção. Eles usavam trajes de tecido cinza camuflado que tremulavam sobre corpos esqueletais. Passaram por um grupo de crianças empurrando-as. Ei! Gritou um garoto, e um dos guerreiros voltou-se para ele, seu rosto transformando-se momentaneamente em uma caveira. Ah! Gritou o garoto, e todo o grupo recuou. Corri para o centro dos visitantes. Eu estava quase na escada quando ouvi meus pneus cantarem. No lado oeste da represa, uma van preta de uma guinada parando no meio da estrada e quase atropelando alguns idosos. As portas da van se abriram e mais guerreiros esqueletos saltaram. Eu estava cercado. Subi a escada em disparada e passei pela estrada do museu. O segurança no detector de metais gritou: Ei, garoto, mas eu não parei. Atravessei correndo a área das exposições e me escondi atrás de um grupo de turistas. Procurei meus amigos, mas não os vi em lugar nenhum. Onde ficava a droga da lanchonete? Pare! Gritou o cara do detector de metais. Não havia nenhum lugar para onde ir, e não a ser um elevador com um grupo de turistas. Mergulhei lá dentro no momento exato em que a porta se fechava. Vamos descer 200 e 300 metros, disse alegremente. Nossa guia turística, uma funcionária do parque, com cabelos longos e negros puxados para trás e um rabo de cavalo e óculos de lentes coloridas. Acho que ela não havia percebido que eu estava sendo perseguido. Não se preocupe, senhoras e senhores, o elevador raramente quebra. Ele vai para a lanchonete, perguntei a ela. Algumas pessoas atrás de mim riram. A guia olhou para mim. Alguma coisa em seu olhar fez uma pele formigar. Vai para as turbinas, rapazinho, disse a mulher. Você não estava ouvindo minha fascinante exposição lá em cima? Ah, claro, a represa tem outra saída. É um beco sem saída, disse um turista atrás de mim. Pelo amor de Deus, a única saída é o outro elevador. As portas se abriram. Siga em frente, pessoal, disse-nos a guia. Outro funcionário espera por vocês no final do corredor. Eu não tinha muita escolha senão sair com um grupo, e rapaz chamou o guia. Olhei para trás, ela havia tirado os óculos. Seus olhos eram surpreendentemente cinza, como nuvens de tempestade. Tem sempre uma saída para aqueles que são espertos o bastante para encontrá-lo. As portas se fecharam, com a guia lá dentro, deixando-me sozinho. Antes que eu pudesse pensar muito na mulher do elevador, um tilim veio do outro canto. O segundo elevador estava se abrindo e eu ouvi um som inconfundível de dentes de esqueleto castanhando. Corri atrás do grupo de turistas ao longo de um túnel escavado na rocha sólida.
mas parecia estender-se para sempre. As paredes eram úmidas e o ar zumbia com a eletricidade e o rugido da água. Saí numa sacada em forma de U, que dava um imenso galpão. 15 metros abaixo viam-se turbinas enormes em movimento. Era um espaço muito grande, mas eu não via nenhuma outra saída, a menos que quisesse saltar nas turbinas e ser moído para gerar eletricidade, o que eu não queria. Outro guia falava a um microfone explicando aos turistas como funcionava o fornecimento de água em Nevada. Rezei para Thalia, Zoe e Grover estivessem bem. Talvez estivessem sido capturados ou talvez estivessem comendo na lanchonete, completamente alheios ao fato de estarmos cercados. E eu, estúpido, havia me encurralado num buraco centenas de metros abaixo da superfície. Contornei a multidão tentando não chamar muita atenção. Havia um corredor do outro lado da sacada. Quem não sabe, não seria um lugar no qual eu pudesse me esconder. Mantive a mão em contracorrente, pronto para lutar. No momento em que alcancei o outro lado da sacada, meus nervos estavam em frangalhos. Recuei, entrando no pequeno corredor e fiquei observando o túnel pelo qual eu viera. Então, bem atrás de mim, ouvi um tchim agudo como a voz de um esqueleto. Sem pensar, destampei contra a corrente e tirei o corpo, brandindo minha espada. Agora que eu acabava de tentar cortar o meu arquejo, ele deixou cair seu lenço de papel. Ah, meu Deus, gritou ela. Você sempre tenta matar as pessoas quando elas soam o nariz? A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que a espada não a havia machucado. Ela havia atravessado seu corpo inofensivamente. Você é mortal? Ela me olhou incrédula. O que quer dizer com isso? É claro que sou mortal. Como foi que você conseguiu passar essa espada pela segurança? Não passei. Espere, você pode me ver que é uma espada? A garota revirou os olhos que eram verdes como os meus. Thalia, cabelos castanhos avermelhados, ondulados e seu nariz também era vermelho, como se tivesse gripada. Usava um grande suéter marrom de Harvard de jeans coberto com manchas de hidrocor e furinhos, como se ela passasse o tempo livre espetando-o com um garfo. Bem, ou é uma espada ou a maior palito de dentes do mundo, replicou ela. E por que ela não me machucou? Bem, não quer que eu esteja me queixando. Quem é você? E, uau, o que é isso que você está usando? É feito de pele de leão. Ela fazia tantas perguntas e tão rápido que era como se estivesse atirando pedras em mim. Não me corria o que dizer. Perguntei para minhas mangas para ver se o casaco do leão de Nemei havia se modificado de algumas maneiras, voltando a ser a pele, mas para mim ainda parecia um casaco marrom de inverno. Eu sabia que os guerreiros esqueletos haviam e ainda estavam me perseguindo. Não tinha tempo a perder, mas fiquei ali olhando a garota ruiva. Então lembrei-me do que Thalia havia feito em Westover Hall para enganar os professores. Talvez eu pudesse manipular a névoa. Concentrei-me intensamente e estalei os dedos. Você não está vendo uma espada? Disse eu à garota. É só uma caneta esferográfica. Ela piscou. Não, é uma espada, seu maluco. Quem é você? Perguntei. Ela bufou indignada. Rachel, Elizabeth Dwayne. Agora você vai responder às minhas perguntas ou eu devo gritar, chamando a segurança. Não, disse eu, isto é, eu estou com um pouco de pressa, eu estou numa encrenca. Com pressa ou numa encrenca? Os dois. Ela olhou sobre meu ombro e seus olhos se regalaram. Banheiro? O quê? Banheiro. Atrás de mim, agora. Não sei porquê, mas obedeci. Deslizei para dentro do banheiro masculino e deixei o Ed e Elizabeth Dowry lá fora. Mais tarde, aquilo que me pareceu covardia, também tenho certeza de que salvou minha vida. Ouvi os sons retinidos e sibilantes dos esqueletos quando se aproximaram. Meus dedos apertaram-se em torno do contracorrente, o que eu estava pensando. Deixar uma garota lá fora para morrer? Estava me preparando para sair e lutar quando Rachel Elizabeth Darwin começou a falar daquele seu jeito metralhadora. Ah, meu Deus, vocês viram aquele garoto? Já não era mais sem tempo de vocês chegarem aqui. Ele tentou me matar. Ele tinha uma espada, pelo amor de Deus. Como é que vocês seguranças deixam um lunático brandindo uma espada entrar em um monumento nacional? Puxa vida, ele foi correndo por ali, na direção daquelas turbinas. Acho que pela lateral, ou talvez tenha caído. Os esqueletos retinaram excitados. Então ouvi que se afastavam
Rachel abriu a porta. A área limpa, mas é melhor você correr. Ela parecia abalada, seu rosto estava cinza e suado. Espiei pela esquina, 3 guerreiros esqueletos corriam em direção ao outro lado da sacada. O caminho para o elevador estava livre por alguns segundos. Te devo essa, Rachel Elizabeth Darwin. O que são aquelas coisas? Perguntou ela. Pareciam esqueletos. Ela sentiu desconfortável. Faça um favor a si mesma, pedi. Esqueça isso. Esqueça-me que me viu esquecer que você tentou me matar. É isso também. Mas quem é você? Percy, comecei a dizer. Então os esqueletos deram meia volta. Tenho de ir. Que espécie de nome é Percy? Tenho de ir. Disparei para a saída. O café estava lotado de garotos desfrutando da melhor maneira da excursão. O almoço, Thalia, Zoe e Groove estavam sentados em diante da sua comida. Precisamos partir, arquejei agora. Mas acabamos de pegar nossos burritos, disse Thalia. Zoe se levantou, murmurando uma praga em grego antigo. Ele tem razão. Olhem, as janelas do café percorriam todo o andar da observação, o que nos dava uma linda vista panorâmica do exército de esqueletos que viera nos matar. Contei 2 no lado leste da estrada, bloqueando o caminho para o Arizona, 3 mais a oeste, guardando Nevada, todos armados em cacetetes e pistolas. Mas nossos problemas imediatamente estavam bem mais perto. Os 3 guerreiros queridos que estavam bem caçando na sala de turbina surgiram na escada. Eles me viram do outro lado da cafeteria e bateram os dentes. Elevador, disse Grover. Corremos àquela direção, mas as portas se abriram com um agradável tlim e 3 outros guerreiros saíram dali. Isso dava conta de todos os guerreiros menos o que Bianca havia feito em chamas no Novo México. Estávamos completamente cercados. Então Grover teve uma ideia brilhante, tipicamente de Grover. Guerra de burritos, gritou ele e atirou seu guacamole grande no esqueleto mais perto. Bem, se você nunca foi atingido por um burrito voador, considere-se uma pessoa de sorte. Em termos de projéteis letais, está ao lado com as granadas e as bolas de canhão. O almoço era de Grover. Acertou o esqueleto e arrancou-lhe o crânio de cima dos ombros. Não tenho muita certeza do que os outros garotos no café viram, mas piraram e começaram a jogar seus burritos e pacotes de batata frita e refrigerante uns nos outros, rindo e gritando. Os esqueletos tentavam fazer mira com as armas, mas era inútil. Corpos, bebidas e comida voavam por toda parte. No meio do caos, Thalia e eu atacamos 2 esqueletos na escada e os lançamos voando para a mesa de temperos. Então, todos corremos escada abaixo, grandes guacamoles passando zumbindo por nossos ouvidos. E agora? Perguntou Grover quando chegamos ao lado de fora. Eu não tinha resposta. Os guerreiros na estrada se aproximavam às ambas as direções. Atravessamos a rua correndo até o pavilhão com as estátuas de bronze aladas, mas isso só serviu para nos encurralar de costas para a montanha. Os esqueletos adiantaram-se, formando uma meia-lua à nossa volta. Seus irmãos do café vinham correndo para se juntar a eles. Um deles ainda estava colocando um crânio sobre os ombros. Outro estava coberto de ketchup e mostarda. 2 outros tinham burritos cravados em suas costelas e não pareciam nada felizes. Com isso, puxaram os cacetes e avançaram. 4 contra Zoe, murmurou Zoe, e eles não podem morrer. Foi um prazer viver aventuras com vocês, disse Grover com a voz trêmula. Alguma coisa brilhante, vista pelo canto dos olhos, traiu minha atenção. Olhei para trás, para os pés das estátuas. Puxa, exclamei. Os dedos delas são menos brilhantes. Percy, disse Thalia. Isso não é hora. Eu não conseguia deixar de olhar os 2 gigantes de bronze, com as asas altas e afiadas como abridores de carta. Eles estavam escurecidos pelo tempo, exceto pelos dedos dos pés, que brilhavam como moedas novas de tantas pessoas os esfregarem em busca de sorte. Boa sorte, a bênção de Zeus. Pensei na turística do elevador. Os olhos cinza, o sorriso. O que foi que ela disserá? Tem sempre uma saída para aqueles que são espertos bastante para encontrá-la. Thalia, disse eu, reze para o seu pai. Ela me fuzilou com os olhos. Ele nunca responde. Só desta vez implorei. Peça ajuda. Eu acho que estátuas podem nos trazer alguma sorte. 6 esqueletos ergueram as armas. Os outros 5 adiantaram-se com seus cacetes. 15 metros de distância, 12 metros. Peça, gritei. Não, disse Thalia.
Ele não vai me responder. Agora é diferente. Quem diz? Hesitei. Atena, eu acho. Thalia fez uma careta como se estivesse certa de que eu havia enlouquecido. Tente, implorou Grover. Thalia fechou os olhos. Seus lábios moveram-se numa prece silenciosa. Eu fiz minha própria prece para a mãe de Annabeth, esperando que fosse mesmo ela naquele elevador. Que ela estivesse tentando nos ajudar a salvar sua filha. E nada aconteceu. Os esqueletos aproximaram-se. Ergui contra a corrente para me defender. Thalia ergueu um escudo. Zoe empurrou Grover para trás dela e mirou uma flecha na cabeça de um esqueleto. Uma sombra caiu sobre mim. Pensei que talvez fosse a sombra da morte. E então percebi que era a sombra de uma enorme asa. Os esqueletos ergueram os olhos tarde demais. Um lampejo de bronze, e todos os 5 com os cacetes foram varridos no caminho. Os outros esqueletos abriram fogo. Levantei meu casaco de leão em busca de proteção, mas não precisei dele. Os anjos de bronze se impuseram entre nós e dobraram as asas com os escudos. As balas repicavam nelas como a chuva de um teto de zinco. Ambos os anjos abriram as asas como se fosse um golpe de espadas. Os esqueletos atravessaram a sua rua voando. Cara, como é que bom ficar de pé, disse primeiro o anjo. Sua voz soava metálica e enferrujada, como se ele não tivesse bebido nada desde que fora feito. Olhe só para os dedos dos seus pés, disse o outro. Santos Zeus, o que esses turistas pensam? Por mais atônico que eu estivesse com os anjos, estava mais preocupado com os esqueletos. Alguns deles se levantavam novamente, remontando-se as mãos ossudas, procurando suas armas. Encrenca, gritei. Tire-nos daqui, gritou Thalia. Os 2 anjos baixaram os olhos para ela. Filha de Zeus, sim. Será que você pode dizer por favor, senhorita filha de Zeus? Perguntou um dos anjos. Por favor. Os anjos se entreolharam e deram de ombros. Até que nos esticar um pouco seria bom, decidiu um deles. E então um deles agarrou Thalia e a mim. O outro pegou Zoe e Grover e voamos acima da represa do rio. Os guerreiros esqueletos escolhendo até tornarem-se minúsculos, pontos abaixo de nós, o som de seus disparos ecoando nas encostas das montanhas.